O pastor Genival Bento dos Santos destaca-se no cenário cristão pelo compromisso com a pregação, o ensino e o aconselhamento bíblico, com um ministério alicerçado na fé, sabedoria e profundo conhecimento teológico, tem impactado inúmeras vidas através da palavra de Deus e do seu trabalho pastoral. Atualmente, exerce a função de copastor em Rio Largo, Alagoas, servindo com dedicação na expansão do reino. A sua liderança vai além do âmbito local, sendo membro ativo da Convenção de Ministros das Assembleias de Deus em Alagoas e da União de Ministros das Assembleias de Deus no Nordeste e da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. É bacharel em Teologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, alia o conhecimento acadêmico à prática ministerial, trazendo clareza e profundidade ao seu chamado. É autor de 2 obras relevantes para estudiosos e líderes cristãos. São elas Que Pregues a Palavra, guia inspirador sobre a responsabilidade e o impacto da pregação do Evangelho, e Fundamentos do Aconselhamento Cristão, uma abordagem teológica e prática sobre o aconselhamento cristão, auxiliando pastores e líderes no suporte espiritual eficaz. Casado há 43 anos com Marilza de Oliveira Santos, sua trajetória ministerial é sustentada por uma base familiar sólida, enraizada na fé e no amor a Deus. Com uma caminhada marcada pela seriedade, compromisso e paixão pelo Evangelho, o pastor Genival Bento dos Santos continua a capacitar líderes, aconselhar vidas e proclamar a verdade da palavra com uma visão ministerial relevante e transformadora. O pastor Genival Bentos vem pela primeira vez no Congresso de Missões Remanescente 2025. Por favor, os vossos aplausos. Queridos, com muita alegria, mais uma vez quero saudá-los com a paz do Senhor. Eu quero ler o texto, tendo em vista a igreja de pé, baseado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 55 a 58. Eu quero pedir à mídia para nos ajudar, já estar aqui, obrigado. Eu vou ler os números ímpares, a igreja, os pares. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 1, 2, 3. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Aqueles que podem, tornem os vossos lugares. Reverendo Pastor Ismael, eu não sei falar bonito como Alex, mas faço dele as minhas palavras, não só direcionado à sua pessoa, como também a pastora Glória, pastor Gaspar, pastora Olga e sequencialmente a todo o ministério desta igreja. Quero mais uma vez lhe agradecer pelo privilégio dado a mim, sabendo que não tenho a capacidade e a altura de estar em um mesmo conclave com homens e mulheres que me antecederam, que fazem parte dessa
programação, tanto na ministração como no louvor. E isto eleva a necessidade da minha gratidão ao Senhor. Reverencio todos os meus colegas, pregadores, por conta da hora não vou citar nome, mas eles entenderão. Quero nesta noite agradecer a mídia, o pessoal da mídia que nos ajuda de uma forma tão prestativa, e sei que não é fácil. Pessoal do louvor, muito obrigado. E sobretudo a igreja, muito obrigado a vocês. Queridos, como se trata de um congresso missionário e há uma proposta temática, e desde o princípio, falando de remanescentes e obviamente de forma geracional. No primeiro dia eu ministrei como nós entramos de forma geracional no viés sanguíneo, através do viés sanguíneo. Ontem, a continuidade, eu falei da nossa entrada no viés histórico. E hoje, para concluir, seguindo a proposta temática, quero falar da nossa entrada no viés jurídico, tendo em vista que para nós sermos adquiridos foi necessário o contexto jurídico, porque obviamente para os irmãos ter uma pálida ideia da nacionalidade, a lei da nacionalidade angolana me dá o direito de me tornar um cidadão angolano. O capítulo 1 desta lei, artigo 1, diz que eu posso adquirir a cidadania angolana pela origem, obviamente, ou posso adquirir. Obviamente eu me identifico muito com Angola. Eu tenho certeza que os meus antepassados, pois eu vi muitos Bento dos Santos, nomes na história, a pele, a venta é do mesmo jeito, o nariz, o cabelo também. Oh, eu tenho tudo de Angola. E quero aproveitar e dar um abraço para minha esposa que está nos assistindo, a minha filha, neta filha que a crio, Giseane, é o meu xodó e a solteira, e eu estou querendo ganhar um dote. No Brasil eu não ganho, mas aqui eu posso dar um jeitinho. Mas mesmo eu tendo traços angolanos, eu tenho que pegar o contexto sanguíneo, o contexto histórico, sem precisar advogado, não preciso do jurídico. Eu só vou precisar do jurídico quando fatores influenciam os processos. Então diz o capítulo 5 da lei vossa de nacionalidade, artigo 17, que o fundamento da oposição, se eu cometi um crime igual, ou seja, passível de prisão, igual a 8 ou superior a 8 anos, eu perdo.
vou precisar de um advogado e olhe lá. Ou se eu servir um exército estrangeiro. Então eu quero tomar por base o que nós lemos. Lembre que eu disse que há uma proposta. Falei do sangue, falei da história e agora fundamento com o jurídico. Por isso eu quero falar-lhe sobre transitado em julgado. A palavra transitado em julgado é uma decisão judicial definitiva, irrecorrível. E eu quero pedir a sua atenção para nos contextualizar a Bíblia com a nossa posição. Mostrar que por isso nós precisamos de um advogado para entrar na geração do tema. Porque cometemos um grave crime, vou explicar, e servimos a um exército que não era de Deus, do inimigo. Então quero pedir a vossa compreensão e paciência, e o meu objetivo é que no final da mensagem você reconheça o seu privilégio. Primeiro, a carta aos Coríntios é escrita aos gentios pelo apóstolo Paulo. A igreja em Corinto, ela está relacionada geograficamente na região grega romana. Na segunda viagem missionária de Paulo, quando ele é chamado na visão para Macedônia, ele sai da Ásia e vai para Macedônia. A Macedônia, a principal cidade grega romana da Macedônia é Filipe. Quando ele é preso e expulso de Filipe, ele vai para a região da Acaia, na mesma região grega romana, grega na Grécia, romana porque o Império Romano dominava. Indo para a região da Acaia, ele vai para Anfípolis, Tessalônica, Atenas, Corinto. O problema da cidade de Corinto e toda a região grega romana, que era pautada na filosofia. A filosofia principal de dois grandes filósofos, Jonatas. Primeiro, Zenon de Cílio. A filosofia de Zenon era baseada na razão e no prazer. Cerca de 300 anos antes de Cristo. O segundo é Epícuros. Zenon, vão encontrar em Atos 17, é o pai do estoicismo, conhecido como estoicos. Epícuros é o pai da filosofia conhecida como epicureus, que quando Paulo prega em Atenas, cita estas duas linhas filosóficas. A filosofia dos Epícuros, ou de Epícuros, era baseada no palpável, era baseada no prazer. Então a região grega dizia que eu tinha que ter o autocontrole, segundo Zenon, e tinha que viver de forma feliz com o que eu tenho, porque os dois viés, em síntese, dizia que eu, Genival, sendo grego, eu tinha que viver de forma equilibrada, mas basear a minha filosofia no palpável, porque depois que eu morrer, tchau, acabou. O hino que nós ouvimos aqui, os gregos não cantariam.
da nossa querida irmã, parabéns, porque eles não acreditavam na vida após a morte. Por isso que quando os irmãos lêem 1 Coríntios 23, Paulo diz que o evangelho de Cristo para os judeus é escândalo e para os gregos loucura, porque a filosofia dizia que não há vida após a morte. Quando Paulo fundamenta o evangelho em Corinto, observe que foi tão difícil que ele disse: não prego mais. Capítulo 18, 9 de Atos, Deus vem e diz numa visão: continua pregando, tenha medo não, eu tenho muita gente para salvar nesta cidade. Então Corinto se torna a igreja mais pentecostal do Novo Testamento, composta de escravos na maioria, porque os ricos, importantes, nobres não queriam saber deste evangelho, que era loucura, é coisa de doido. Se você parar na razão até hoje, você vai desistir. Então observem que 1 ano e meio Paulo ensina-os. Com a ausência missionária de Paulo, a filosofia vem, e a filosofia vai entrar na igreja, porque enquanto Paulo, pouco tempo também depois, ensinava, o Espírito tinha lugar. 9 dons. A igreja que desfrutou da plenitude dos dons. Mas agora Paulo sai, vem a filosofia. E quando a filosofia vem, o homem é quem se apresenta. É bonito, choramos, mas não é igual ao Espírito. Então a filosofia vai minando a igreja, e o caos se estabelece. Em síntese, quando Paulo escreve a primeira carta, ele vai mostrar aos irmãos como se conduzir de forma correta. E ele vai dizendo: tanto tempo eu ensinei vocês, e mesmo eu ensinando vocês, se vocês não observarem os meus pensamentos e ensinos, vocês ainda podem ser salvos. Mas no capítulo 15, ele diz: agora eu vou falar de um assunto que, se vocês não atentarem, vocês estão perdidos. A ressurreição de Cristo. Observe que o capítulo 15 é total ressurreição, porque os viés filosóficos estava arrancando da igreja de Corinto. A ressurreição de Cristo quer dizer o poder e a vitória dele sobre a morte. Então Paulo, no contexto, vai dizer que muitas testemunhas, cerca de 500, viram ele vivo depois da morte. Ele se apresentou a mim também, por último, como um abortivo. E se Cristo não ressuscitou, em vão é a vossa fé e a nossa pregação. Então ele vai concluir, Procópio, com este fator debochativo: onde está, ó morte, o teu aguilhão, e onde está, inferno, a tua vitória? A palavra morte no original hebraico é mavet, e a palavra aguilhão é orquestra. Quando nós vamos na raiz, orquestra é tudo que é pontudo. No contexto original, a ponta de uma lança, o ferrão de uma abelha, um espinho, é aguilhão. Muito forte no contexto judaico.
hebraico, tudo que causa danos. Então Paulo está dizendo que o ferrão da morte é o pecado, e a força do pecado é a Torá, a lei. Como? Porque sem lei não é pecado. E se você não cumpre e obedece, a morte tem poder de te destruir. Então é sobre isso que eu quero mostrar o nosso privilégio. E para isso, quero pedir a vossa atenção, para em primeiro lugar, mostrar a gravidade do nosso crime. Na visão de Ezequiel, nós percebemos, capítulo 28, que antes de nós, houve a primeira geração. E esta geração era angelical, que habitava a terra, e o objetivo dela era adorar a Deus. A liturgia era igual, com base em Ezequiel. Tinha um sumo sacerdote e tinha santuários. Para os irmãos terem uma pálida ideia, pastor Ismael inaugurou uma nova congregação. E aquela congregação se tornou um santuário. Independente do número de crentes, é um lugar de adoração. Então, antes de nós, os anjos tinham os seus santuários e os seus respectivos dirigentes. E um sumo sacerdote com 10 pedras preciosas na sua veste. Só ele subia com a adoração. Diz alguns eruditos que este anjo, chamado anjo de luz, ele guardava no coração toda a adoração que os anjos produziam. Então havia um lugar terreno chamado Éden, a terra coberta de preciosidade, que com o brilho da luz refletia como fogo. E santuários, os anjos adoravam ao Criador. E quando Lúcifer, o anjo de luz, colhia a adoração, subia ao Monte Santo de Deus, e diante de Deus ele abria o coração perfeito. E os eruditos dizem que o que saía do coração dele diante de Deus simplesmente era: tu és digno de honra, de glória, de domínio, de majestade, e a terra está cheia da tua glória. Antes de nós, eles faziam isso. Se você quer ter uma noção, Ezequiel traz a revelação que Deus dá da eternidade antes de nós. Veja o que chegou Lúcifer. A glória era tão especial que ele se corrompe. Vamos ler Ezequiel 28. Em casa você lê o contexto posterior. 28, 13. Quero que você conte comigo. O que é que diz? Tu estavas no Éden, lugar de adoração, jardim de Deus. As vestes deles era diferente. Eu vou citar e você conta. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. Vamos lá. Sardônia,
Vocês dizem sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, zafira, carbono, esmeralda e ouro. Era diferente. O seu brilho, a sua glória é tão grande que ele se soberbece. E quando ele desobedece, o coração incha. E ele agora vai comercializar o que não lhe pertence. É este o medo que eu tenho de cobrar para pregar. Comercializar o que não é meu. Sou digno do meu salário, mas não posso dar valor. Aí ele vai, não sou contra quem cobra, não é errado. Ele vai para os dirigentes dos santuários e vai negociar a glória, dizendo: ora, olha para mim, essa glória pode ser para mim. Então, fazendo isso, ele vai contaminando os santuários, negociando o que não devia negociar. E ele consegue 33% das congregações. 33 dirigentes e as igrejas dizem: estamos com você. Ezequiel, versículo 18. Leia a igreja, versículo 18 do mesmo capítulo em tela. Pela injustiça, comércio é negócio, profanaste. Veja que é plural, não tinha só uma igreja, plural, os teus santuários. Quando ele consegue 33%, ele decide: já tem o coro suficiente. Isaías 14, versículo 13 ao 15. Leia, por favor. E tu dizias: agora ele não vai subir mais para adorar, já está contaminado. Subirei aos céus, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. No monte da congregação, no monte santo, me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens. Princípio de igualdade. Quando ele sobe, aí Deus diz: tu eras perfeito desde o dia em que foste criado. Iniquidade foi achada em ti, e te atirarei ao inferno, o mais profundo do abismo. Observem que vem o julgamento por um crime chamado princípio de igualdade. Deus, Judas 1:6, chama os 33% que se contaminaram e julga. Judas 1:6. O julgamento não tem direito a apelo, nem o devido processo legal. É direto, sem recurso. E olha o que diz Judas acerca disso. 1:6. Os anjos que deixaram a sua morada, Deus o condenou, ou os condenou. 1, 2, 3. Reservou na escuridão até o juízo. Não tiveram direito a recursos, condenados, e a terra vai pagar. Segundo a linha teológica, a sentença
foi expulsar o anjo de luz do céu, condenado, e os anjos direto presos, e ele está condenado. O impacto foi tão grande que as pedras afogueadas descem para a superfície, as águas vêm, inundam a terra, e as trevas tomam conta, e o abismo vem. Terra não tem mais adorador, a terra fica vazia, debaixo da escuridão e das trevas. E o tempo passa, e na terra não sobe mais louvor nem adoração. Aí Deus sente saudade, porque a terra foi criada para o adorar. Aí o livro do Gênesis vai contar a nossa história. Deus resolve recomeçar. Por isso que eu vou precisar recapitular algumas coisas das duas primeiras mensagens e do que o Alex pregou. Gênesis 1:1. No princípio, ponto. O assunto muda, ponto final, não tem vírgula. Do versículo 1 para o 2, há uma sucessão de tempos. O versículo 2 diz o quê? Não tinha adorador. O impacto das águas tirou a forma e ela ficou vazia, sem adorador. E havia sobre a face, e o Espírito pairava na minha concepção, dizendo: ainda vai ter adorador aqui, ainda vai ter uma geração que vai clamar. Aí Deus diz: então vamos fazer. Aí ele vai trabalhar na fauna e na flora, vai preparar lindamente a terra para o adorador vir. Primeiro dia falamos da criação, Gênesis 1:26. Mas Jó, capítulo 33, versículo 4, ele diz que Deus vai nos fazer diferente dos anjos. Quando eles decidem, o Espírito de Deus, o Espírito desce, pega aquilo que saiu das trevas e do abismo, a terra, e cria-nos o homem. Dizem que ele fez a gente quando estava pronto, tão perfeito, que ele disse: eu vou morar dentro dele, que é perfeito demais. Aí o Todo-Poderoso vem e sopra nas narinas, e o homem se torna alma vivente. Aí diz o escritor aos Hebreus, capítulo 2, Hebreus 2:6. Olha o que é que ele diz: que Deus já pensa em nós diferente dos anjos. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Versículo 7: um pouco menor fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Deus disse: os anjos foram criados com a massa angelical, erraram e não tiveram direito a recurso. Vou criar o homem menor, porque se ele errar, eu vou dar direito a ele de segunda chance e não vou desistir dele. Capítulo 2, versículo 8 do Gênesis.
ele faz o quê? Gênesis 2:8. Aonde Lúcifer habitava, aonde era o lugar de adoração do Ezequiel, Éden, paraíso. Ele agora faz o lugar, paraíso, Éden, e coloca o homem. Agora vai ter culto, vai ter adoração. Geograficamente, o Éden de Lúcifer, ele subia com adoração uma vez no dia. No Éden de Adão, como um M menor, era Deus que descia uma vez no dia, e ele o adorava. Capítulo 3 do Gênesis, versículo 4. A serpente entra no jardim e vai ludibriar a mulher, porque Deus deu um limite. De toda a árvore do jardim tu podes comer, deu ao homem, como nós ouvimos, mas já do meio do conhecimento do mal, do bem e do mal, não tocarás nem comerás, porque no dia que comeres, certamente este morrer é separação física e espiritual, mas em ênfase a espiritual. A serpente vem, entra no jardim e dialoga com Eva. Foi assim que Deus disse. Versículo 4, por favor. Então a serpente disse à mulher, volta mais um versículo 3. Ela é a resposta da mulher, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerás dele, nem nele tocarás, porque não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis princípio de igualdade. O mesmo crime que os anjos cometeram, ele vai seduzir o ser humano. Ser igual ao Deus, Belmiro. É aqui que entram as 7 testemunhas. Por isso que eu pedi e disse que ia recapitular. Romanos 8:35. No cântico jurídico de Paulo, ele vai citar 7 testemunhas de acusação. Quem nos separará do amor de Cristo? Eu vou dizer, vocês contam: a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada. 7 testemunhas que conseguiram separar de Deus todas as gerações antes de nós. Quando Lúcifer fez isso, a primeira que entra para tirar a inocência de Eva é o perigo. Essa água está aqui, ó. Vocês só viram quando eu peguei. Se o pastor Ismael, no final do culto, dizer, esta água está aqui e ninguém pode tocar, nem beber, se tornou um perigo. E ela vai lhe atrair. Você, quando chegar antes do pregador, você vai olhar para ela. Então o perigo chega. E a mulher todo dia que passava olhava para a árvore e descobriu: esse fruto é bonito, é bom de se comer, é desejável, mas não cede. E o perigo está como testemunha, porque as testemunhas de um processo não pertencem à parte, mas ao juiz.
Por isso que elas têm que dizer a verdade. O perigo não dobra ela, mas contribui. O perigo sai, vem a perseguição. E agora ela vai ser perseguida. Você já viu que quando você é atraído por algo, você começa a sonhar. Você está andando e a mente vai perseguindo. Olha, toca, come, tu não vai morrer não. Mas a perseguição não venceu. Aí vem a tribulação. E a tribulação é terrível. Ela começa a ser atribulada. E a tribulação faz ele olhar mais de perto. A serpente disse: se eu comer eu não morro. A perseguição não dobra ela, mas traz a angústia. E como nós ouvimos, a angústia trabalha de dentro para fora. Ela transforma suor em gota de sangue. A angústia faz com que ela vá a Adão. Quando ela chega para Adão, diz: olha, eu já olhei a árvore, é bonita, é desejável, o fruto parece ser gostoso. Aí a angústia traz a fome, e a fome leva os dois para a árvore. Quando os dois chegam na árvore, aí ela vai primeiro, come, não morre. Aí ela diz: está vendo que a serpente tinha razão? Aí Adão come, quando come, a nudez entra. Abre os olhos e verem que estavas nus. Quando eles estão nus, o Criador entra no jardim. E eles ouvem a voz de Deus no jardim e se escondem. Quando Deus entra, o lugar da adoração não tem adorador. Veja se não parece um contraponto. Como é que a gente estuda que Deus é onisciente e Ele não vai saber o que aconteceu? Se eu perguntar ao pastor Garpar: ora, onde você está? Porque se eu tenho poder sobre ele, é porque eu não sei o que ele fez. Mas não, Deus já sabia. Mas Ele vai dar o direito do devido processo legal. Começa aqui. E o devido processo legal, juridicamente, é que se eu errar, eu não posso ser julgado sem a instauração de um processo de defesa em meu favor. Aí Deus vem dando-lhe direito: Adão, onde você está? Eu ouvi a tua voz e me escondi. Mas por que você escondeu-se? Porque eu estou nu. Quem te mostrou que estava nu? Por acaso comece do fruto que eu disse para não comer? Direito de resposta, direito do contraditório. Ele não se justifica. Ele transfere: a mulher que tu me deste me enganou. Aí Deus volta para a mulher e vai dar o direito: o que tu fizeste? Ela diz: a serpente me enganou, e a serpente já está condenada. Aí a espada vem. E a espada é símbolo da morte que separa. Aí Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: pelo homem entrou o pecado, e o pecado trouxe a morte. Está entendendo agora? Aí Deus entra com a graça. Por isso que a gente não tinha direito, pelos fundamentos da oposição. O nosso crime foi grau de Lúcifer, e não era só 8 anos. O nosso crime é passivo de prisão eterna. Então agora,
o processo de nacionalização para a gente ia precisar de um advogado. Porque a morte e o pecado influenciaram no processo. Expulsos do paraíso, expulso da presença. Na primeira audiência, Deus protela o julgamento, mas não condena o ser humano. Capítulo 6 do Gênesis. O pecado abunda, e agora degrade a toda a geração de seres humanos. Aí o pecado e a morte, o inferno, pede a segunda audiência condenatória. Recapitulando alguns pontos. Gênesis 6. Vamos ler a partir do versículo 3 por diante. Então disse o Senhor: o meu espírito não habitará, não contenderá para sempre no homem, porque ele é carne e delimita os seus dias. Versículo 4, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que toda a imaginação dos seus pensamentos, do seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e o coração dele ficou triste, porque vai ter que tomar a decisão no versículo 7. E disse o Senhor, leiam comigo: essa decisão deixou o coração de Deus triste, mas era passivo de destruição, porque o pecado e a morte e o inferno tinham razão, a maldade era má. Versículo 7, versículo 8, por favor. Observem, Noé, diga comigo, porém. Veja que Noé, vírgula, porém, é uma conjunção adversativa. Ela não encaixa. Ela está dizendo que Noé não merecia também. Mas a graça não é de Noé para Deus, ela vem de Deus para Noé. Você não merece, mas eu vou poupar. Como eu disse, o dilúvio vem e arrebenta. Vai segurando e ouvindo. Disse na primeira mensagem, capítulo 8, recomeço. Capítulo 11, decepção. Capítulo 12, geração gerada, espiritual. Israel, como eu preguei no primeiro dia. Vou mostrar o que Deus fez. Êxodo capítulo 3, capítulo 24. Israel sai do Egito sem relacionamento, projeto de adoração, porque desde a queda de Adão não tem mais culto, como eu disse. Êxodo 24, 6. Deus propõe a Moisés, ao povo, uma aliança condicional. A aliança de Deus com a geração de Noé, capítulo 11, incondicional. Nunca mais eu faço o que fiz, destruirei vocês com água. E ele marcou
o arco-íris. Por isso que até hoje, desde a nossa criação, quando você vê chover, o arco-íris apresenta. É Deus lhe dizendo: estou lembrado do que eu disse, não desisto de você. Aqui é condicional. E o sangue vai justificar Israel para adorar. Moisés tomou metade do sangue do novilho, colocou numa bacia, e metade do sangue jogou sobre o povo. Para quê? Para ter culto. Quando nós vamos para Êxodo 34, salve memória, disse o que o Senhor? 1, 2, 3. Toma especiaria aromática, estoraque, ônica, gálbano, estas especiarias aromáticas e incenso puro, peso igual. Então, depois de ter culto, para ter culto, olha como Deus é inteligente. Para voltar a ter adoração, para essa geração, precisava matar boi, matar no carneiro, para o sacrifício, na entrada da igreja, no holocausto. E você sabe que o sangue atrai inseto, mau cheiro, carniça, imundícia. Eu já quase desmaiei quando eu ia fazer as compras com meu pai. O cheiro do sangue, ninguém aguenta. Aí, para ter culto, Deus disse: olha, prepara um perfume com estoraque, ônica, gálbano e o incenso. Passa o versículo. Não pode ser diferente. E disto faz incenso e perfume, segundo a arte do perfumista. Incenso temperado, puro e santo. 36. E dele pisarás, moerás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde virei a ti, coisa santíssima será. Era tão santo, porém, prossiga, era tão santo que o homem não podia fazer para uso. Se um homem usasse este perfume, morria. Para ter culto. Só que para ter incenso, para Israel, não era só ter nome, ter glamour. Todo dia tinha gente ralando para poder ter culto. Porque as especiarias, o estoraque era no lado do sul, o gálbano era no norte, a ônica era no fundo do mar. Então tinha obreiros de Israel que todo dia ia para o deserto esperar o estoraque. E o estoraque, ele não é chegar e pegar, é uma resina que cai e só cai de madrugada na árvore. Então toda madrugada tinha que ter obreiro acordado com a vasilha, esperando cair a gota do estoraque. Do outro lado tinha outro grupo ralando, amassando, triturando o gálbano para sair o cheiro e colhia. Do outro lado tinha outro grupo mergulhando no fundo do mar para pregar a ônica, que era um molusco, e ela só habita no fundo do lago. Mergulhava para trazer. Então, quer adorar? Não é só botar gravata não, filho. Vai ter que ralar. Com o incenso moía, e o cheiro do incenso. Você já notou que no tabernáculo, antes do culto, ou todos os dias, o sacerdote entrava por sorteio para queimar o incenso? Quando eles pegavam isso aqui, misturava igual quantia. Não podia um ser maior do que o outro. Diga para quem está ao seu lado, entendeu? Para a nuvem descer, você não é melhor do que eu e nem deve ser.
é igual. Quando a fumaça saía, exalava o perfume. 1940 eu tive lá, complexo de Curã. Diz arqueólogos que acharam uma caixa cheia desta resina avermelhada e desconfiaram, é a mesma. Colocaram em teste, fecharam uma área maior do que essa, 3 quilômetros quadrados, e no meio colocaram a resina e tocaram fogo. Quando o cheiro da resina saía a 3 quilômetros, aonde tinha mosca, mosquito, mau cheiro, desaparecia. Você está entendendo por quê? Vai ter sangue, vai ter mau cheiro, mosquito, aonde Deus está, não vai ter direito de chegar, inseto não vai estar direito. Era o perfume que fazia isso. Você está entendendo por que agora Cristo é o cheiro suave? Aí Israel vai adorar. Mas aí o pecado e a morte vem. Conseguiu separar Adão e Eva de Deus e a sua geração. Separou a geração de Noé. E agora vai separar a geração de Israel. Aí Paulo diz que Israel, com aliança de sangue, com o pacto de sal, saímos de Êxodo, Levítico 2:13. Levítico 2:13, leiam por favor. 1, 2, 3. Então Deus diz isso aqui: chama os obreiros, chama o sumo sacerdote e diz: toda oferta que vocês sacrificarem tem que ter sal, porque o sal era um pacto de aliança irrevogável. Eu conheci o pastor Ismael, eu almocei do sal dele, comi por conta dele. Aí eu digo: pastor Ismael, gostei do senhor e da pastora Glória, vamos aliançar a nossa família uma com a outra? Aí ele dizia: bora, Bento, você já comeu do meu sal, aí ele vai ter que ir em Maceió comer do meu sal. Quando ele come do meu sal, aí a gente celebra uma aliança de sal irrevogável, porque o sal é perene, todo o tempo o sal é sal. Aí moramos muito longe. Aí o pastor Gaspar olhava para ele depois de ano e dizia: Ismael, pastor, eu não acredito na fidelidade da aliança de você com Genival, é muito longe. Ele não precisava esquentar, só dizia: a sal entre nós resolveu. É duradoura, é irrevogável, mas não foi capaz de evitar o pecado. Aí Paulo diz que a lei enfermou e a morte reina. Romanos 5,14. Romanos 5,14, o que é que diz? No entanto, desde Adão, aí tá bom, quem reina manda. A morte picava, ferrava a gente pelo aguilhão e destrói o ser humano. Até Israel não resistiu. Aí Deus vem o silêncio. 430 anos antes de Cristo, vem o último profeta, Malaquias. A ira de Deus vem contra Israel. O projeto de restauração, gerações de restauração, para nos reconciliar com Deus. Aí vem o pecado e a morte e predomina. Aí Malaquias capítulo 4, versículo 1. Porque eis que aquele dia vem, ardendo como um forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não os deixará nem raiz nem ramo. Veja que há um contexto jurídico. Deus se cala.
O silêncio vem. Aí o pecado e a morte vai a Deus e diz: acabou. Queremos a terceira audiência definitiva. Aí é por isso que João, Apocalipse, capítulo 5, Jesus vai mostrar a ele, capítulo 5 de Apocalipse, João arrebatado. E o que é que ele vê no céu? Apocalipse capítulo 5, ele vê o quê? E vi um livro por dentro, selado. Segura aí no... O Supremo Juiz aceita a denúncia. E João diz que vê um trono. E trono é julgamento. Era a terceira audiência com caráter definitivo. O juízo final era para ser aqui. Porque Deus protelou a jurisprudência. Porque no direito, se eu sou o juiz e já fiz um julgamento naquela jurisdição que o crime foi passivo de condenação eterna, então o nosso erro era para ser julgado pela jurisdição. Era para aplicar a mesma pena aos dos anjos. Mas pela graça Deus vai protelando. Mas aqui não tem mais jeito, Alexandre. Segura aí, como diz os pregadores, que vai começar. Aí João, na ótica da corte, o juiz aceita e prepara o julgamento. O pecado, a morte e o inferno chegam como acusadores, sentam primeiro. As 7 testemunhas de Romanos vêm para testemunhar. Por elas todas as gerações se separaram de Deus. E nós estamos como réus. Veja o que diz João. Deus vai ouvir as 7 testemunhas. E o depoimento dela vai sendo escrito com a nossa culpa, com o nosso crime e a sentença prevista. Era elas falando e o escrivão escrevendo. Um lado do livro não compôs, vira o outro lado, escreve. Quando termina os 2 lados, fecha, sela com 7 selos e entrega o juiz. O juiz olha, e nós não temos justificativa, porque as provas são cabais, comprobatórias. Mas o devido processo legal vai entrar. Prossegue o versículo 2. E vi um anjo forte. O que é que esse versículo diz? Que Deus tinha tudo para nos condenar, mas ele diz: procure um advogado. Eu não posso os condená-lo sem o direito do contraditório. Eles têm o direito de um advogado. Procurem. Os anjos saem procurando. Bradando. E sabe aonde ele vai? O 3º versículo. Ele vai na terra. Ele entra debaixo da terra. Ele vai no céu gritando: tem algum advogado aqui que possa defender a raça humana? E ninguém foi achado, porque o nosso crime era passivo de prisão eterna, e na lei do depoimento das testemunhas não tinha brecha nem para diminuir a pena, quanto mais para nos absolver. Aí ele volta dizendo: meritíssimo. Ninguém quis aceitar o processo deles. Aí na visão, quando João viu isso, Alexandre, o versículo seguinte, o mesmo versículo, leiam comigo. João chorava, e não só chorava, e muito. Qual era o motivo? Porque não tinha um advogado que quisesse aceitar o nosso processo.
Aí o juiz, aí João diz até aqui, ninguém quis aceitar. Me permita recapitular. Quando você lê a história antes de Cristo, desde o Gênesis até Cristo, você vê homens importantes, filósofos que mudaram o pensamento da raça humana pelo poder do conhecimento. Aristóteles, Pitágoras, Zenon, Epícoro, Sócrates, homens, mas a morte venceu eles. O pecado venceu. Você vai para a monarquia na Bíblia, reis como Belsazar, Ciro, Nabucodonosor, poderosos, o pecado e a morte venceu. Você vai para a Bíblia, aí Paulo diz que o pecado entrou por Adão, e o pecado e a morte venceu Adão. Adão gerou a Sete, o pecado e a morte venceu. Sete gerou a Enos, Enos voltou a cultuar, mas o pecado e a morte venceu. Enos gerou a Cainã, a morte venceu. Cainã a Malalel, a morte venceu. Malalel a Jared, Jared a Enoque. Aí Enoque disse: não, eu vou ser diferente, eu não vou pecar. Aí Deus disse: já que tu decidisse andar comigo, eu vou mostrar à geração futura que quem anda comigo, a morte não tem domínio. Vou te arrebatar vivo. Arrancou ele vivo. Enoque gera Metusalém. Metusalém pecou e a morte venceu. Metusalém gerou a Lameque, a morte venceu. Lameque gera Noé, a morte e o pecado arrebentou. Noé gerou Sem, Cã e Jafé. O pecado vem e a sentença vem. Depois do dilúvio, Deus pega Sem. Sem gera Arfaxade, a morte vence. Arfaxade gera Elá, a morte vence. Elá gera Eber, Eber gera Réu, Réu gera Peleg, Peleg gera Serug, Serug gera Naor, Naor gera Terá, e Terá gera Abraão. Abraão, amigo de Deus, a morte vence. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, a morte vence. Jacó gera Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gade, Assé, Naftali, Dan, José e Benjamim. A morte vence, o pecado vence. Deus pega Judá, Judá gera Perez, Perez a Esron, Esron a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão a Boaz, Boaz a Obed, Obed a Jessé e Jessé a Davi. Aí Deus vem e diz: agora eu achei o que vai cumprir o desejo do meu coração. Mas a morte venceu Davi. Davi gerou Salomão, Salomão a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, a Asa a Josafá, e a morte vencendo. Josafá gera Jorão, Jorão Uzia, Uzia Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias, Manassés, Amon, Josia e Jeconia. O pecado vence e a morte vence. Aí vem, depois do cativeiro, Saltiel, Zorobabel, Abiúde, Eliasi, Eliaqui, vem aqui, vem Eleazar, vem Matã, vem Jacó e vem José. Até aqui ninguém. E João chorava. O que é que resta agora? Condenação. Acusação tem razão, já prepara a festa. Por isso que o capítulo 8 de Romanos é um hino de vitória. O juiz olha e diz: não tem mais jeito. Diga para quem está ao seu lado: o nosso fim era ali. Aí quando o juiz vai decretar a sentença, aí vem Filipenses capítulo 2, versículo 6 por diante. Aí Paulo diz que na corte e no julgamento entra um ser e pede direito de voz. E aquele ser diz: meritíssimo, eu aceito o processo. O meritíssimo diz e sorri. Mas aí a acusação alega impedimento jurídico. Ele não pode, meritíssimo. Qual a razão? Qual a alegação? As prerrogativas que ele tem. E as prerrogativas que o impedem, todas as coisas foram feitas por ele.
e sem Ele nada de que foi feito se fez. Ele é o Verbo e Ele é o Verbo. Ele é o príncipe da paz. Ele é Pai da eternidade. Ele é glorioso. Ele é Deus. Ele não pode. Ele é revestido de glória. É incompatível. Prerrogativa impede. Aí o meritíssimo diz: tem razão. Você não pode. As suas prerrogativas o impedem. Olha o que ele faz, gente. Meritíssimo, eu vou abrir mão das minhas prerrogativas. Eu vou me humilhar. Eu vou me aniquilar. Eu vou me despir de toda a glória que eu tenho. Mas eu não vou desistir deles. Eu vou descer. Vou me tornar servo. Vou humilhar e vou advogar para eles serem absolvidos. É por isso que tem o capítulo 8. Romanos 8 nós lemos 31 e 32. Que o foi pregado antes de mim. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós. Versículo 32. Aquele que nem o seu próprio filho poupou, por amor a nós. Gálatas 4:4. Então, cumprindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei, para redimir os que estavam condenados pela lei. O julgamento é suspenso, protelado até o fim, para ser transitado e julgado. Transitado em julgado. Ele vem, em síntese, 90% da vida dele, 30 anos, ele está se preparando para o processo. 10%, 3 anos, ele entra e debruça no processo. Você ouviu hoje aqui, me permita recapitular. A primeira testemunha que vem está em Lucas 4. Depois do batismo, ele é levado para o deserto. E depois dos 40 dias, ele sente fome. Foi dito aqui, a fome vem. Vou parar ele logo no começo. É por isso que o diabo bota em dúvida se tu és filho de Deus, porque ele ouviu o que o Alex pregou. Quando Deus brindou, esse é meu filho, ele ouviu. Aí ele vem com dúvida para desestruturar. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Nem só de pão vive o homem, Satanás, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí vem o perigo. E o perigo é glorioso. Os pregadores estão aqui e hão de saber. Para eu não estar aqui, me ofereceram 10 mil reais para pregar uma noite. Eu digo, não posso mais. Vou estar em Luanda. Quanto é que vão te dar lá? Eu vou por amor, não sei. O perigo dos pregadores maiores é dinheiro e fama. Aí o demônio leva ele no mais alto monte e diz: olha, toda esta glória e reino do mundo é meu. Ele não trabalhou, por isso que ele diz, me foi entregue. Veja que ele não ralou, foi me dado. Foi Adão, quando pecou, deu a ele, porque tudo pertencia ao homem. Aí Adão entregou, tudo foi me dado, e eu dou a quem quero. Só precisa tu me adorar. Para trás de mim, Satanás. Só ao teu Deus adorarás. Ela sai. Vem a perseguição, não vence. A perseguição sai. Vem a angústia.
E como nós ouvimos muito bem, a angústia faz ele pedir ajuda. Mas quando ela pensava que ele ia desistir, ele grita: Pai, não faz o que eu quero, mas a tua vontade prevaleça. Ela sai, vem a nudez. Todas as 7 testemunhas, quando a gente assiste filme e foto, tem uma tanga, uma fralda, uma cueca antiga. Mas eu fiz curso em Jerusalém, e os nativos dizem que a nudez foi total, para cumprir o opróbrio que Paulo diz. Ele suportou o opróbrio por causa de nós. Ele ficou nu, mas a nudez não fez ele desistir. Aí vem a tribulação. A tribulação pega pesado. Nós ouvimos os chicotes rasgaram o corpo dele. A coisa ficou tão feia que a tribulação dizia: ele não passa por mim. No direito, a tribulação dizia: não tem brecha na lei. E se eu sou um advogado, pastor Nicolau cometeu um crime, me contratou, eu analiso e digo: rapaz, teu crime é grave, não posso te absolver nem diminuir a pena, eu devolvo. Então a tribulação dizia: não tem brecha nem para diminuir a pena, vou acabar com você, desista. Aí Isaías diz: em vez de desistir, ele toma o processo sobre si. E agora o castigo que ia nos absolver estava sobre ele. E pelo tramitar do processo, a gente ia ser sarado, a gente ia ser sarado, a gente ia ser sarado. Quando ele toma sobre si, a espada vem, a morte, porque agora os nossos pecados estão sobre ele. Não vou até em detalhe, foi pregado muito bem antes de mim. Quando o pecado nosso está sobre ele, me ajuda aqui, Alexandre, pastor, Alexandre não, Isaac, me ajuda aqui. Você vai entender agora, ó morte, o teu aguilhão. Ele vai para a cruz com os nossos pecados. 3 horas da tarde, a morte olha e ele está com os nossos pecados. E a força da morte é o pecado, é o aguilhão. Aí ela diz: agora eu pego ele e vem e pica ele. Só que na ciência tem uma ciência chamada autólise. Ela me mostra o poder da morte sobre nós. Por exemplo, se o Alexandre morrer aqui agora, a morte vem, morreu. Mas nem todas as células dele morrem. Então, para a morte vencer ele, ela tem algumas etapas. Vou citar 3. Primeiro, a decomposição vem. O que a decomposição faz? Ela vem, rastreia ele, olhou a boca, olhou os pés, viu engano, viu pecado. Ela entra para decompor. Para fazer o quê? Esfriar o sangue, para matar as últimas células. Ela tem 12 horas, equivale ao primeiro dia judaico. Então, com 12 horas, ela decompõe ele. Aí, com 13 horas já morto, ainda no velório, vem a putrefação. O pecado e o engano já foi visto. Aí a putrefação entra, vai dilacerar o organismo, vai arrebentar com ele. Com 24 horas, ele está podre. Vai ter que sepultar, porque ninguém vai aguentar no senso comum. Aí com 25 horas sepultado, aí vem a colonização. Os insetos vêm, já que está podre, habita nele e destrói ele. Aí esta é a vitória da morte sobre nós, física e espiritual. Encontrou engano, encontrou pecado, a morte volta ao pó, podrecida. E o espírito, que é o registro das nossas obras, voltam para Deus para aguardar o juízo.
Ele está morto. Agora Jesus está morto na cruz. Literalmente. Não teve direito a funeral, a velório. Ninguém quis o corpo dele. Por bondade, um rico vai ao governador e pede o corpo dele. Depois de 2 horas, tira da cruz. Com 3 horas, já entra no sepulcro. Com 3 horas, a morte vai e diz: eu vou tirar onda. Venci. Quando entra no sepulcro, não está frio, a pele não está pálida. Ora, mas a decomposição tem 12 horas. No final do primeiro dia, ela diz: agora ele está frio. Aí entra no sepulcro. Ué, não está frio? Está rosado? Aí ela chama a decomposição, que rastreia. Decomposição, o que está acontecendo? Nunca houve isso. Aí a decomposição diz que rastreou. Primeira carta de Pedro, leiam, capítulo 2, versículo 22. A decomposição grita de longe. Leiam em voz alta. O que é que diz? Ela rastreou a boca. 1 Pedro 2, 22. Rapidinho, para não perder o clima. Ela rastreou e diz a morte: não encontrei engano na boca dele. Olhei o corpo e não encontrei pecado. Porque a Bíblia diz que o nosso processo terminou na cruz. Os pecados que era nosso ficou na cruz. Quando ele é sepultado, já é o advogado vencedor. Já é o advogado vencedor. Se a decomposição não entra, a putrefação não vem. Segundo dia, está rosado. Células vivas. Manhã do terceiro dia, a morte vem. Rosado, aquecido. Aí ela diz: lembra quantas pedras tinha na roupa de Lúcifer? Quantas pedras tinha na geração de Israel na roupa de Arão? 12. Deus aumentou 2: ministério e igreja, segundo os eruditos. Aí agora, terceiro dia, a morte entra e diz: pecado, o que é que houve? Ele está aquecido, não está apodrecendo. Aí o pecado grita. Hebreus 4:4, Hebreus 4:15. O pecado grita de fora do túmulo. Hebreus 4:15. O pecado fala que agora, que é que diz? Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porque como nós em tudo foi tentado, mas não pecou, mas sem pecado. Aí o pecado grita: assim como eu fiz de Adão, eu fiz com ele, mas ele não pecou. Ele venceu, ele venceu, ele venceu. Bandeira branca. Manhã do terceiro dia. Sábado. Ninguém faz nada desde a sexta-feira, 6 horas da noite. Domingo de manhã, logo cedo de madrugada, Maria Madalena pega o bálsamo para botar no corpo apodrecido. Quando entra no túmulo, porque na manhã
No terceiro dia, antes dela, os anjos vieram da parte de Deus, tiraram uma pedra. Quando tiraram uma pedra, Deus quebrou a corda da morte. Mateus 27 diz que quando a corda foi quebrada e a pedra foi tirada, ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, Mateus diz que o impacto foi tão grande que os sepulcros foram abertos, e quem estava morto saiu do sepulcro e entrou na cidade, correndo e dando glória, e o diabo dizendo: ele venceu. É por isso que tem o Salmo 24. Quando a guerra, Davi era guerreiro e sabia. Quando um rei vencia o outro, quem venceu descia no lugar do seu poder, tomava os despojos, tomava a coroa, símbolo do poder, e o mensageiro pegava o cavalo e corria para a cidade, gritando: o nosso rei venceu, nós vencemos. Então tinham que quebrar urgente. Quebrem, alargue os portões da cidade, tanto largo como alto, porque por mais largo que fosse, não cabia a glória de um rei vencedor. Quando ele vence e ressuscita, nos 3 dias, ele antes de ressuscitar desce, quando o pecado se rende, a mais baixa profundeza. Toma o poder da morte e do pecado, a coroa do inferno, prega as almas em prisões e diz: a partir de agora, o ferrão da morte foi quebrado, o aguilhão da morte não tem mais ponta, e quem estiver em mim não desce mais para aqui, agora é para cima. Terceiro dia ressuscita. Aí Deus, o juiz, vai recomeçar o julgamento. João diz que o julgamento é recomeçado. As testemunhas chegam, nós como réus, mas a acusação não vem mais. Não tem mais o que alegar contra nós. Aí o juiz, para dar continuamento, diz: ouvimos a testemunha. As testemunhas se calam, mas tem que testemunhar. Tribulação, quer que você, o seu depoimento. E o anjo prepararam para escrever. Ela diz: inocente, meritíssimo. Perseguição, inocente. Perigo, inocente. Angústia, inocente. Nudez, inocente. Tribulação, inocente. Espada, inocente. Aí um anjo começa a dar grito no céu, glória de estrondar, e corre para João, dizendo: João, precisa chorar mais não, João, precisa chorar mais não. Aí João levanta a cabeça e olha. Aí vamos dizer o que disse Davi: levantai portais da eternidade, alargai portais da eternidade, que vai entrar o Rei da Glória. Quem é esse? O Rei da Glória é o Senhor poderoso na batalha. Aí quando João olha, vê o Cordeiro que foi morto, vai direto para o trono, e diante do juiz ele pega a escritura que era contra nós. Quando ele pega, 4 seres, 24 anciãos, cai de joelho e diz: digno tu és de tomar o livro, de desatar e de o ler. Tu foi morto, mas está vivo, e com teu sangue compraste para Deus povo, tribo, língua, nações, e os fizesse adoradores. Agora todas as gerações vão entrar. Aí o anjo vai cantar um novo cântico urgente. Os anjos começam a cantar. Aí o juiz diz: esperem,
que agora não é mais só vocês. Quem vai cantar, Senhor? Quem está na terra, quem está debaixo da terra, quem está no mar, quem está no ar, quem está no céu. Aí João diz: eu vi vozes cantando um novo hino de quem estava no céu, quem está na terra, debaixo da terra e no mar, dizendo: digno tu és que estás assentado sobre o trono, e o cordeiro que foi morto e reviveu é digno de honra, de glória, de domínio, de riqueza, sabedoria e de glória. Tu venceste, tu venceste. E a igreja dizia amém, amém. Ele venceu, ele venceu, ele venceu, ele venceu, ele venceu, ele venceu, ele venceu. Aí Paulo começa o cântico jurídico do capítulo 8. É uma carta dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há mais para quem está em Cristo Jesus, porque não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de vida. O Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Quem foi livre, quem está absolvido, quem está livre, quem está livre, quem está livre. Agora eu quero que você leia comigo. Foi cantado aqui, está consumado, transitado e julgado. Romanos 8, 33. Coloca aí para a igreja ler. Quem transitado em julgado definitivo, não tem mais como julgar de novo. É irrecorrível. Mesmo que o diabo queira, não tem mais como recorrer. Transitado e julgado. Quer dizer, olha para quem está ao teu lado e diga: me perdoa se um dia eu intentei contra ti, eu te caluniei, eu desisti de você, eu te acusei. Diga: eu fiz isso porque não sabia que tu era tão importante assim. Diga no peito, diga: eu sou inocente. Foi Deus que disse: está transitado em julgado, você vai perder tempo. Se te acusar, Deus já disse: é inocente, é inocente, é inocente. Aí Paulo diz, versículo 35. Quem, olha que é um desaforo, quem nos separará de Cristo? A tribulação, a perseguição, o perigo, a angústia, a nudez, a fome, a espada. Por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Mas em todas essas coisas, porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundeza, nenhuma outra criatura vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Coríntios, primeira carta aos Coríntios. Aí Paulo diz:
Em toda a geração passada, a adoração era tabernáculo, alvenaria. Aí Paulo diz agora, o que é que diz? 1 Coríntios 6, 19 e 20. Olha, dá pra gente pular logo agora, antes de ler. 1, 2, 3. Diga para quem está ao seu lado: quem está frio, se desperte. Porque Paulo diz: acaso que o vosso corpo do Espírito Santo, que está em vós, o que tendes da parte de Deus, e que não é de vós mesmos? Então diga para quem está ao seu lado: no Éden de Lúcia, do anjo de luz. Diga: no Éden de um anjo de luz tinha adoração uma vez no dia. No Éden de Adão tinha adoração uma vez por dia. No templo dos judeus, uma vez por ano. Diga: mas agora a gente pode adorar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então diga, provoque ele, provoque ela, e diga a ele: se havia culto uma vez por dia, eles adoravam e o céu descia. Agora imagina a glória dentro de mim. Eu sozinho já sacudo o inferno, já faço o céu descer. Imagina eu e você juntos. O lugar vai tremer, a glória vai descer. Adora, 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 adora. Paulo deboche. Ele diz: irmãos, Cristo está vivo, Ele venceu a morte. E eu tenho um segredo para dizer a vocês: quando o toque da última trombeta, nós não vamos ser primeiro do que os que já dormem. Eles escutarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos seremos transformados em um abrir e fechar de olhos. Subiremos, nos encontraremos e de lá subiremos para morar com Ele. Quando isto que é corruptível se vestir da incorruptibilidade e o que é mortal da imortabilidade, vai acontecer o que está escrito. Ele está dizendo que ainda vai dar tempo a gente subir cantando um corinho de deboche, dizendo: ó morte, onde está o teu aguilhão? Inferno, cadê a tua vitória? Mas graças a Deus por Jesus Cristo que nos deu a vitória. Portanto, meus amados irmãos da catedral, sejam firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor, a uma recompensa. Agora vira para esse absolvido que está do teu lado e diga: ô absolvido, se tu encontrar alguém depois do congresso que pensou que eu estava falido, que eu era improvável, dá um recado a ele: eu fui absolvido, querendo ele ou não, já foi transitado em julgado, não pode mais recorrer. Eu sou inocente. Então a casa dele caiu. Eu vou sair cheio, pingando azeite, profetizando, renovado. Abraça ele e diga: seja cheio. Abraça ele, diga: vamos dividir, vamos adorar. Adora, 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 adora. Abraça
do Cordel. Recebe, 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 recebe. Aqui, ó. Recebe, 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 recebe. Ali, ó. Ali, ó. Vai, 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 vai. Vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo agora, vai recebendo agora, vai recebendo agora, vai recebendo agora. Elevara para calabara, ora bacana lava, ora bacana leva, levara cana